Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa disciplina, vamos falar hoje um pouquinho de referencial teórico, que é também uma das etapas do projeto de pesquisa e que tem uma importância crucial aí no desenvolvimento. Bem, então, o referencial teórico de um projeto de pesquisa, ele também é denominado fundamentação teórica, né? Ou revisão de literatura, ou marco teórico, né? Cada um denomina de uma forma diferente, mas tem a mesma função, né? Que é a parte do projeto de pesquisa que é destinada à apresentação das teorias, do que se tem, né? De conceitos, teoria, autores, estudos científicos que vão sustentar a investigação, certo? A principal função do referencial teórico é o quê? Fornecer embasamento científico do estudo. Nada mais do que isso. E tem uma importância primordial nesse sentido, por quê? Porque aí você consegue demonstrar que a pesquisa ela não se baseia só em opiniões pessoais, no famoso pelos meus conhecimentos, né? Mas por conhecimentos que já foram produzidos pela comunidade acadêmica. Conhecimentos científicos, né? Estudos de ponta, estudos bem embasados, teoricamente falando, e também que tenham dados que sejam importantes para o cenário e para o tema de pesquisa que vocês optaram, ok? Bem, segundo a literatura contemporânea, né, ela caracteriza o referencial teórico como a base de sustentação da pesquisa científica. Por quê? Porque ela permite compreender o estado atual do conhecimento sobre determinado tema, ela identifica lacunas de literatura, ela fundamenta as escolhas metodológicas do pesquisador. Então, o referencial teórico é uma etapa importante do nosso projeto de pesquisa. Bem, então o que é esse referencial teórico? É a seção do projeto em que o pesquisador vai apresentar as discussões teóricas relacionadas ao tema investigado. E aí, nessas etapas, a gente pode utilizar o quê? Ah, professor, o que eu posso utilizar para poder fazer um referencial teórico? Livros científicos, artigos acadêmicos, as dissertações, teses, existem documentos oficiais, né, políticas públicas, legislação, diretrizes científicas. Então, tudo isso pode ser utilizado, pode embasar seu referencial teórico, ok? E aí, dentro do referencial teórico, qual que é o objetivo dele? É você demonstrar seus conhecimentos, demonstrar quais autores, quais teorias vão sustentar a análise do problema de pesquisa que você apresentou, tá? E de forma muito simples, a gente pode dizer que o referencial teórico, ele responde a uma pergunta de pesquisa importante que é: quais conhecimentos científicos já existem sobre o tema que eu estou pesquisando? Será que são muitas coisas que estão, né, que foram já pesquisados a respeito do tema que eu estou investigando? Será que são muitos artigos, muitos projetos que já foram elaborados? Ou será que não tem tanto conteúdo produzido sobre essa temática em questão? Então, você vai conseguir, a partir do referencial teórico, determinar esses conhecimentos científicos. Se são muitos, se são poucos, né? E a partir deles você vai identificar lacunas no intuito de que seu projeto consiga responder lacunas importantes que aqueles projetos, que aquelas teorias, né, que aqueles conhecimentos que foram produzidos anteriormente não conseguiram atender. Então é importante, porque ele dá esse embasamento. E aí, quando a gente fala de referencial teórico, a gente não deve apenas fazer uma reunião de citações. Aí vou citar vários artigos aqui no meu referencial teórico, sem uma conexão, sem nexo. Eles têm que estar interligados, tem que ter uma justificativa para que você coloque, né, essas citações, esses artigos científicos que vão fazer a discussão do seu referencial teórico, tá? Então, ele precisa apresentar uma análise, uma articulação de ideias, tem que ter um diálogo entre os autores, tem que ter conexão. Não é simplesmente citar artigos, citar trabalhos, sem que esses trabalhos tenham uma conexão, né? Que esses autores consigam dialogar, tá? E permitindo que o pesquisador aí tenha uma compreensão mais crítica do tema investigado. Então, a função do referencial teórico na pesquisa é o quê? Né? Aqui nesse mapa mental eu coloquei algumas funções que são importantíssimas, como, por exemplo, auxiliar na análise da interpretação dos resultados. Então, quando você passar pela metodologia, fazer a coleta de dados sua, né, você vai passar por um processo de análise, de interpretação dos resultados. E grande parte desse referencial teórico que você elaborou, que você utilizou nessa parte do projeto, você pode utilizar para discutir seus dados, tá? Sustentar a escolha metodológica,
orientar aí os objetivos da pesquisa. E aí, uma coisa importante que eu já falei, que é a identificação das lacunas existentes na literatura, porque pode haver vários projetos sobre a sua temática, mas pode ser que poucos deles relatem o que você está procurando investigar. Ou às vezes nenhum também pode acontecer. Então, dependendo, né, do problema de pesquisa e tendo como base esse referencial teórico, você identifica essas lacunas. Demonstrar domínio do pesquisador sobre o assunto. Então, você consegue dominar o assunto a partir da quantidade de estudos que você leu, né, que você utilizou nesse referencial teórico, né, com habilidade. Então, isso é importante. Contextualizar o tema investigado e fundamentar cientificamente a pesquisa. A função do referencial teórico, a própria ABNT, por meio da NBR 15.287 de 2011, ela destaca que o projeto de pesquisa ele deve conter o referencial teórico, que vai, obviamente, embasar a investigação, articulando a metodologia e os objetivos do estudo. Fundamentação teórica relacionada ao problema de pesquisa. A gente já viu que o problema de pesquisa tem uma relação estrita, né, estritamente relacionada ao objetivo geral da pesquisa. E agora a gente vai ver que a fundamentação teórica também tem uma relação importante com o problema de pesquisa. Então, um dos aspectos importantes que a gente tem que frisar é que o referencial teórico ele tem essa relação estrita também, estritamente relacionada ao problema de pesquisa, tá? E o que isso significa? Significa que os conteúdos teóricos apresentados têm que dialogar com o problema de pesquisa, né? Lembra que eu falei das lacunas, do que se tem cientificamente produzido aí sobre a temática que você vai trabalhar no seu trabalho de conclusão de curso? Então, você vai fazer o quê? Isso vai permitir que os conteúdos que você leu, né, que você selecionou para elaborar seu referencial teórico ali, ele também vai dialogar com o problema de pesquisa. Os autores escolhidos precisam contribuir para a compreensão do problema investigado. Não pode ser qualquer autor, não pode ser qualquer artigo. Tem que ser pesquisadores, investigadores que realmente possam embasar ao seu problema de pesquisa, que realmente possa dar suporte para a investigação do seu problema de pesquisa. Não é qualquer autor. Então, você tem que saber direcionar bem o que vai ser selecionado de todo esse material que você vai estar fazendo leitura, análise, enfim. E o referencial vai ajudar a explicar o fenômeno do estudo. Bem, aqui um exemplo prático para vocês também entenderem um pouquinho do referencial teórico. Tema: dificuldades de aprendizagem nos anos iniciais. Já dei esse exemplo lá atrás no objetivo. Problema de pesquisa: quais fatores influenciam as dificuldades de aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental? Abordagens. Então, o que você vai abordar nesse referencial teórico teu? Teorias da aprendizagem, desenvolvimento cognitivo infantil, contribuições de Jean Piaget, perspectivas de Vygotsky, né, práticas pedagógicas inclusivas, fatores familiares e sociais relacionados à aprendizagem. Essas são as abordagens que vão embasar aí seu trabalho. E aí, na conclusão, o que a gente percebe? Que a gente percebe que o conteúdo teórico ele possui uma relação direta com o problema de investigação. Então, para investigar esse problema, né, para se investigar esse problema aqui, né, você precisa o quê? Falar sobre essas abordagens aqui, que são essenciais, fundamentais. E aí, a gente tem que entender que, segundo autores da área metodológica, o referencial teórico é considerado um elemento estritamente relacionado ao problema da pesquisa. Por quê? Porque é a partir da revisão de literatura que o pesquisador vai identificar as lacunas e as questões ainda não suficientemente investigadas. Coerência entre referencial teórico, objetivo e metodologia. Tem que se ter coerência, tá? Então, não é fazer uma coisa desconexa da outra. Todos têm que ter uma conexão, uma ligação, uma inter-relação. Então, o objetivo da pesquisa precisa apresentar coerência interna. E o que isso significa? Que todos os elementos devem estar conectados logicamente. Então, dentro do referencial teórico, a gente tem que manter alinhamento com o problema da pesquisa, com os objetivos da pesquisa e a metodologia que vai ser utilizada. Relação entre referencial teórico e objetivo. O objetivo da pesquisa indica o que o pesquisador vai pretender alcançar, certo? Já o referencial teórico ele vai fornecer todos os conceitos necessários para compreender e investigar esses objetivos.
Um exemplo, analisar, objetivo geral, analisar os impactos do uso de tecnologias digitais no processo de aprendizagem. Nesse caso, referencial teórico, o que ele pode abordar? Tecnologias educacionais, metodologias ativas, ensino híbrido, aprendizagem digital, autores que vão discutir a questão de inovação pedagógica. Então, tem várias temáticas que você pode estar trabalhando, discutindo dentro do referencial teórico. E aí, o que a gente consegue perceber? Que os conteúdos teóricos escolhidos, eles precisam ajudar o pesquisador também a atingir os objetivos propostos, tá? E aí, Gil, ele ressalta o quê? Que a ausência de coerência entre objetivos e fundamentação teórica compromete o rigor científico de uma pesquisa. Relação referencial teórico e metodologia. A metodologia corresponde ao quê? O caminho que vai ser utilizado para desenvolver pesquisa. Então, todo aquele aparato metodológico que você utiliza para poder sustentar a sua pesquisa, para você poder investigar, para você poder analisar, enfim. O referencial teórico, ele auxilia diretamente nessa construção metodológica. Então, por exemplo, pesquisas fundamentadas em teorias qualitativas, elas geralmente utilizam o quê? Entrevistas e análise de conteúdo. Estudos quantitativos podem utilizar questionários e análise estatística. Pesquisa etnográfica exige referenciais teóricos relacionados à observação social e cultural. Então, você vê que está estritamente relacionado. Assim, a teoria influencia no que, gente? O referencial teórico influencia no que? Os instrumentos de coleta de dados, as técnicas de análise, os procedimentos metodológicos e a interpretação de dados. E aí, o que a gente tem que entender? Né? Que a literatura ressalta que a teoria, né, metodológicas, né, as teorias metodológicas, né, não devem ser tratadas separadamente como parte, mas sim como parte complementar da investigação científica. Então, a gente não tem que tratar a metodologia diferentemente das demais etapas do projeto. Ali tudo se complementa e possibilita que a investigação científica seja adequada. E aí, como que a gente elabora um referencial teórico? Então, a construção do referencial teórico exige que organização, leitura crítica dos artigos, dos materiais, né? E seleção adequada das fontes científicas que você vai utilizar para discutir, fazer essa discussão. Então, as etapas de elaboração. Então, a gente começa lá com o levantamento bibliográfico. Então, a gente vai fazer uso do quê? De livro, periódico, base de dados, teses, dissertações. Desse levantamento bibliográfico, a gente vai selecionar os autores que são mais relevantes para a discussão do meu tema, porque existem, obviamente, autores que são expertises na temática que você escolheu. Então, você vai dar prioridade para eles, tá? Então, você vai escolher esses autores que têm relação e que estudam há muito tempo sobre a temática que você vai trabalhar. Logo que você escolhe esses autores, você faz uma organização temática. E aí você agrupa esse levantamento bibliográfico de acordo com conteúdos em tópicos coerentes. Você vai abordar os tópicos que são mais relevantes e que têm uma relação com o seu problema de pesquisa. Em seguida, você vai fazer aqui uma análise crítica. O que é essa análise crítica? Você vai relacionar as ideias dos autores, você vai comparar os conceitos e discutir essas contribuições teóricas. Né? Você vai ver o que desses autores que você selecionou, desses estudos que você selecionou, desses autores em específico, como que vai fazer essa relação das ideias que eles apresentam e fazer uma análise crítica do que realmente pode ser utilizado, do que realmente não vai ter necessidade de ser utilizado, que vai embasar, né, a sua pesquisa como um todo. E vai fazer, por fim, a articulação com a pesquisa. Então, você vai demonstrar como os conceitos apresentados ali, os trabalhos apresentados, os periódicos, as pesquisas apresentadas, como que elas são apresentadas e ajudam a compreender o problema investigado. Quais são os erros mais comuns do referencial teórico, pessoal? Primeiro, excesso de citação sem análise. Então, cita vários autores, cita várias situações, às vezes políticas públicas, né, legislação, mas assim, sem conexão, sem embasamento adequado. Então, isso é um dos problemas comuns de referencial teórico. Utilização de fontes desatualizadas, a gente sempre orienta a fazer a utilização de fontes
últimos 10 anos, né? Para pesquisas maiores. Pesquisas menores dos últimos 5 anos. Quanto mais atualizado, melhor, né? Para você poder discutir aquela temática. Ausência de relação com o problema de pesquisa. Então, fala várias coisas no referencial teórico e aquilo ali não tem conexão nenhuma com o problema de pesquisa que você está investigando. Textos, muitas vezes, apenas descritivos. Falta de coerência também com os objetivos que são propostos. Uso de autores que não têm relevância científica. Então, tem que se tomar muito cuidado para não cometer esses erros na hora da elaboração do referencial. Qual que é a importância do referencial? Ele é uma parte importante do projeto de pesquisa, porque ele vai oferecer a sustentação científica à investigação. Então, por isso que você tem que fazer uma análise crítica dos autores selecionados, das temáticas que são abordadas, né, do material que vai ser utilizado, né, do levantamento bibliográfico. Tem que se fazer uma análise crítica, porque é ele que vai sustentar a investigação, né? Ele permite também compreender o que foi produzido sobre o tema, identificar lacunas na literatura e orientar, lógico, o desenvolvimento metodológico do estudo. Além disso, o referencial teórico deve também manter coerência com os objetivos e a metodologia da pesquisa, garantindo organização lógica, rigor científico e clareza investigativa. E a literatura atual também enfatiza, né, Gil e Minay, por exemplo, eles deixam claro que um bom referencial teórico não consiste apenas em reunir vários autores, mas em construir diálogo crítico, dialogar, permitir que esses autores dialoguem entre teorias, entre conceitos e o próprio problema de pesquisa investigado, ok? Bem, pessoal, aqui estão as nossas referências utilizadas. Espero que vocês façam um bom proveito do conteúdo e em breve eu retorno com nova videoaula sobre conteúdos referentes à parte metodológica, né? Agradeço a atenção e desejo bons estudos.